Fala galera, e aí como é que estamos? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá, galera. Seguinte, ó, vamos falar na nossa aula de hoje sobre o habeas corpus. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o habeas corpus, primeira coisa que a gente tem que cuidar para não confundir, é sobre a natureza jurídica do habeas corpus. O que eu quero que vocês saibam sobre a natureza jurídica do habeas corpus? O habeas corpus, ele é uma ação, vou tentar pegar minha caneta, tomara que não suma hoje. Ele é uma ação autônoma de impugnação ou um sucedâneo recursal. O que significa dizer isso? O que eu quero que vocês lembrem? O que eu quero que vocês não esqueçam? Eu quero que vocês não esqueçam que o habeas corpus não é um recurso. Embora, se a gente examinar ali o artigo 648 do Código de Processo Penal, que é onde está regulamentado o habeas corpus, ele está inserido ali no título referente aos recursos, mas ele, habeas corpus, não é um recurso, tá? É uma ação autônoma de impugnação, é uma ação constitucional, é um sucedâneo recursal, mas não é um recurso, tá bem, galera? Isso é importante da gente gravar. Que mais? Vamos dar uma olhada aqui, fundamento legal, fundamento constitucional do habeas corpus, onde no ordenamento jurídico que a gente encontra a disposição legal dizendo que a gente tem autorização para impetrar o habeas corpus. Olha só, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Eu sempre me confundo com esse número romano aí. Algarismos romanos, algoritmos românicos. Eu sei, tá? Eu sei como é que fala, tô só brincando. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Demora, mas vai. Eu fico pensando, é L, é X, vê um monte de letra. O que nos diz? Ó, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, habeas corpus está relacionado à liberdade de locomoção, tá? Normalmente, quase sempre, a regra é que o habeas corpus esteja relacionado, seja um instrumento utilizado para evitar que se implemente ou para fazer com que cesse uma coação ilegal no que diz respeito ao direito de liberdade de locomoção. E no Código de Processo Penal, nós temos o artigo 647, que diz o seguinte: dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violação ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, tá? Aí tem toda uma discussão sobre se cabe ou não cabe habeas corpus no âmbito das punições disciplinares, por exemplo, no âmbito militar. Tem gente que entende que só no que diz respeito à forma de como ela foi implementada e não em relação ao conteúdo, mas isso é um ponto que tangencia, que é um ponto paralelo ao nosso cerne, tá? Que é o estudo do habeas corpus. Eu reitero aqui aquela advertência que eu fiz para vocês. O habeas corpus, apesar de estar inserido no título referente aos recursos do CPP, ele não é um recurso, ele é uma ação autônoma de impugnação. Modalidades de habeas corpus. Existem algumas modalidades de habeas corpus, tá? Tem o habeas corpus, por exemplo, o primeiro e talvez o mais conhecido, que é o habeas corpus liberatório, também chamado de repressivo. É aquele utilizado quando o sujeito está já submetido a uma constrição de sua liberdade, seu direito de ir e vir. Ou seja, quando o sujeito está preso. Então, se o sujeito está preso e ele quer impetrar um habeas corpus, o nome, a modalidade desse habeas corpus vai ser um habeas corpus liberatório ou repressivo. E, caso esse meu habeas corpus seja concedido, vai ser expedido o que a gente chama de alvará de soltura. Então, o sujeito está preso, já foi implementada a constrição de sua liberdade, já tem uma coação direta implementada em relação ao seu direito de locomoção, ele impetra um habeas corpus. Caso esse habeas corpus seja concedido, deve-se expedir um alvará de soltura para que o sujeito seja colocado em liberdade. Olha o que nos diz aqui o artigo 660, parágrafo 1º do CPP. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantida a prisão. Então, por exemplo, imaginemos que o sujeito tem contra si duas decretações de prisão preventiva, num processo de roubo e no processo de estupro. Ele impetra um habeas corpus no processo de roubo. O juiz, o tribunal, constata que, de fato, aquele decreto prisional era ilegal. Então, ele
concede o habeas corpus e expede um alvará de soltura por aquele processo. Ou expede um alvará de soltura, ele vai dizer, espécie alvará de soltura em favor do paciente, né, o nome do sujeito do habeas corpus, se por outro motivo não estiver segregado. Nesse caso, ele não será solto, porque pende ainda um decreto de prisão preventiva no outro processo de estupro. O que é alvará de soltura clausulado? É aquele que indica que deverá o paciente ser colocado em liberdade se não houver outro motivo para manter a prisão. Aquilo que a gente acabou de ver, né? Depois nós temos o habeas corpus preventivo. No habeas corpus preventivo, a coação ilegal em relação ao direito de locomoção ainda não foi implementada. Nós estamos aí diante de uma ameaça ao direito de locomoção, ou seja, o sujeito ainda não está preso. Olha só, para que a gente tenha êxito em um habeas corpus preventivo, nós precisamos ter um risco, uma suspeita concreta de uma possível ameaça ao direito de liberdade, e não um fundamento simplesmente abstrato, tá? Por exemplo, eu acho que algum dia eu posso ser preso, vou impetrar um habeas corpus preventivo para conseguir um salvo-conduto. Não, nós temos que estar diante aí de elementos, de fatores concretos, reais, que indiquem a possibilidade de que eu seja preso. Por exemplo, uma investigação por um fato atípico que pode eventualmente conduzir a um encarceramento, algo nesse sentido. Se for concedida a ordem no habeas corpus preventivo, nós não estamos diante aí da expedição de alvará de soltura, mas sim do salvo-conduto. Nesse caso, sendo concedida a ordem, deve ser expedido salvo-conduto pelos fatos objeto do habeas corpus, nos termos do artigo 660, parágrafo 4º. Se a ordem do habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Olha só, é um salvo-conduto especificamente vinculado aos fatos objetos do habeas corpus. Não é um vale-selvageria. Eu tenho um salvo-conduto, agora eu vou aprontar tudo que eu sempre quis. Não, né, galera? É um salvo-conduto em relação àquilo que você argumentou no habeas corpus. Se houver alguma coisa diferente, você pode sim ser preso, tá bem? Tem gente tendo ideia, acho que eu vou impetrar um desse aí e vou aprontar, ficar bem louco, meter o louco, very crazy. Não, galera, não dá. E nós temos também o habeas corpus profilático ou trancativo, uma terceira nomenclatura que a gente encontra às vezes nas modalidades de habeas corpus, repressivo ou liberatório, preventivo e o profilático ou trancativo. Esse seria utilizado com a finalidade de trancar um processo ou eventualmente um inquérito policial, uma investigação, quando não se estiver diante dos requisitos para a instauração da ação penal. Um caso, por exemplo, de um processo penal que está sendo deflagrado por uma conduta atípica ou uma investigação que está sendo feita, está atingindo um sujeito que, em relação a ele, não existe nenhum elemento de prova. Então, olha só, é bem excepcional, tá? É um caso difícil de conseguir êxito nesse tipo de habeas corpus, mas existe e a gente precisa conhecer. Olha só, o STF, o Supremo Tribunal Federal, somente tem admitido habeas corpus para impugnar decisões relativas ao processo envolvendo crime com privação de liberdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu estiver diante, respondendo, por exemplo, uma infração penal cuja única pena seja a pena de multa, não é cabível, na posição do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus visa tutelar o direito de locomoção, o direito de liberdade, o direito de ir e vir, que não é atingido por uma pena de multa. Show? Beleza? Por outro lado, olha só, atenção, já houve decisões do STJ admitindo trancamento de inquérito policial quando se está diante de flagrante coação ilegal. Aquilo que a gente vem conversando, uma investigação sem nada de lastro probatório, ou quando se constatar uma ilegalidade tão grande na investigação que vai contaminar todo o restante da ação penal, isso tudo precisa ser examinado. Então, lembra, não é a regra, mas já houve decisões do STJ nesse sentido. Essa prova ela está tão ruim, está tão podre que nada pode vir dela, nenhuma ação penal pode advir dessa prova. Então, eu estou trancando essa investigação, esse inquérito aí, e era isso, tá? Beleza? Mas é exceção. Quem são os sujeitos do habeas corpus? Primeiro, o impetrante. Impetrante é o sujeito que ajuiza o habeas corpus. O habeas corpus que impetra, né? O habeas corpus. O habeas corpus precisa ser impetrado por advogado? Não, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer
pessoa e ele não possui muitas formalidades, tá? Ele é um elemento, uma ação constitucional que tende a permitir, a possibilitar um maior acesso ao Poder Judiciário sem o estabelecimento de requisitos formais muito rígidos, tá? Inclusive, é verdade, vocês acham que pode ou não pode um habeas corpus ser impetrado num papel higiênico? Imagina que top. Chega lá um neve, dupla face. Doutor, chegou para o senhor aqui um habeas corpus. Não disse se era usado ou não era usado a neve dupla face. Imagina, chega um nevezão lá, daquele jeito, um habeas corpus. Vai sobrar para quem? Vai para o estagiário? Passa para o estagiário. Não vou olhar isso aí. Não, estagiário, dá uma olhada. Joãozinho, dá uma olhada nisso aí. Resolve para mim isso aí. Galera, cuidado, olha só. Às vezes cobram em concurso, tá? O Ministério Público pode impetrar habeas corpus. Não se exige capacidade postulatória, ou seja, não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus. Pessoa jurídica também pode impetrar habeas corpus. Inimputáveis e doentes mentais também podem impetrar habeas corpus. E os analfabetos podem impetrar habeas corpus também, tá bom? Olha só, o que nos diz aqui o artigo 654, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. Então, um é o paciente, impetrante é quem ajuiza a ação. Paciente é o sujeito sobre o qual se implementou a coação ilegal ou está em vias de se implementar a coação ilegal. Então, é o cara que está preso, por exemplo, ou é investigado, por exemplo. E a autoridade coatora é a autoridade que determinou aquela coação ilegal, tá? A gente precisa identificar essas pessoas no nosso habeas corpus. B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. E C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Beleza? Adiante. Cuidado, os juízes não podem impetrar habeas corpus, óbvio, um juiz não pode impetrar ele mesmo um habeas corpus, o juiz no exercício da jurisdição, né? Claro que a pessoa juiz em favor de alguém pode. Agora, o juiz no exercício da jurisdição não pode impetrar para si um habeas corpus. Mas, sempre que eles verificarem a existência de uma coação ilegal, então o juiz pegou o processo e viu que tem alguma coisa errada. Pô, soltou, esse cara não deveria estar preso. Ou aqui tem uma nulidade. O que eles podem fazer? Eles podem conceder um habeas corpus de ofício, tá? Então, embora eles não podem impetrar, eles podem conceder de ofício. Artigo 654, parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Então, eles podem dar fim àquela coação ilegal de ofício. Paciente é a pessoa em favor de quem se impetra o habeas corpus, né? O sujeito que está preso, o sujeito investigado, o sujeito que está na iminência de sofrer uma coação ilegal em seu direito de liberdade ou que já sofreu uma coação em seu direito de liberdade. O próprio paciente pode ser um impetrante, tá? Nada obsta. Por exemplo, eu estou preso, sem nada para fazer, estou com tempo livre, eu escrevo um habeas corpus e eu ajuizo, mando uma carta para o Tribunal de Justiça. Nesse caso, eu sou o impetrante e o paciente, não tem nenhum problema nisso. Aqui, ó, atenção, justamente isso. Nada obsta que impetrante e paciente sejam a mesma pessoa e a pessoa jurídica não pode ser paciente, mas somente impetrante, tá? E vimos ali, ó, o impetrante, que é quem ajuiza a ação, o paciente, que é a pessoa em favor de quem se ajuiza a ação, e a coatora, a autoridade coatora, a autoridade pública ou particular que restringiu a liberdade de locomoção da pessoa ou que está causando ameaça ao seu direito de ir e vir. Então é contra quem? A autoridade coatora é aquela que proferiu o ato que nós estamos impugnando, o decreto de prisão, por exemplo, ou a determinação ou recebimento da denúncia, por exemplo, tá? Adiante. Hipóteses de cabimento do habeas corpus estão previstas lá no artigo 648 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a coação considerar-se-á ilegal, primeira hipótese, quando não houver justa causa. Segundo, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Terceiro,
quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Quarto, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Quinto, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Sexto, quando o processo for manifestamente nulo. E sétimo, quando extinta a punibilidade. O artigo 648 disse, olha só, a coação será ilegal se houver qualquer uma dessas hipóteses. São hipóteses que muitas vezes acabam se tornando abstratas, mas elas já nos dizem, né, já dão um norte sobre o que é uma coação ilegal. Adiante. Competência. Quem tem competência para julgar o habeas corpus? Em regra, o juiz do primeiro grau, mas essa competência cessa quando a coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. O que nos diz aqui o artigo 650, parágrafo 1º? A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Então, olha só, se for um ato do delegado, por exemplo, o delegado que deu início, instaurou um inquérito, eu impetro um habeas corpus desse ato. Quem que vai julgar? O juiz. Agora, se for um habeas corpus de uma decisão de um juiz que proferiu uma prisão preventiva, uma decisão que decretou a prisão preventiva, nesse caso, a competência é do Tribunal de Justiça. E se o Tribunal de Justiça denega a minha ordem de habeas corpus, mantém a prisão, aí a competência passa para o STJ e depois para o STF. Então, a competência é sempre um órgão hierarquicamente, imediatamente superior àquele que eu estou dizendo que cometeu a coação ilegal, tá? Se for delegado é o juiz, aqui não tem hierarquia, né? Mas a partir daqui sim, se for o juiz é o tribunal, se for o tribunal o STJ, se for o STJ o STF, se for o STF, aí só para Deus, nosso Senhor, né? Que senão acima deles aí complicou. Tá bem, galera? Olha só, e para os casos de competência originária para julgamento do habeas corpus, o que é competência originária? Quando o habeas corpus deve ser diretamente impetrado em algum tribunal superior. Quais são os casos? Vamos ver. Quando for caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal, quais são as hipóteses em que eu devo direto mandar o meu habeas lá para o STF? Quando forem pacientes, ou seja, quando eu estiver dizendo que está submetido ou em vias de ser submetido a uma coação ilegal ao direito da liberdade do presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministros do Estado, procurador-geral da República, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Artigo 102, inciso 1º, a linha D da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. E aqui, a disposição constitucional de onde que diz a competência, de onde que está a competência originária do STF para o habeas corpus. Então, compete ao STF processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente aí qualquer dessas pessoas que a gente viu, presidente, vice-presidente, membro do Congresso, ministro de Estado, procurador-geral da República, etc. Vamos adiante. Ou temos outra hipótese, quando forem coatores tribunais superiores. Então, se é uma coação ilegal do TST ou do STJ, por exemplo, competência originária do STF para julgar direto aquela ação. Quando se tratar de um crime sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, em uma única instância, então se é um caso de uma ação penal que tramita lá no STF, a gente tem visto muito isso, né, nos últimos anos, mensalão, Lava Jato, a ação penal tramita direto no STF, ele tem a competência para apreciar os habeas corpus. Artigo 102, incisos L, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. Compete ao STF, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, a linha I, o habeas corpus quando o coator for tribunal superior, primeira hipótese, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Beleza? Adiante. E quando que o STJ tem competência originária? Nos seguintes casos. Quando forem coatores ou pacientes dos governadores do Estado, do Distrito Federal, desembargadores dos tribunais de justiça, membros do Tribunal de Conta, dos tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e do trabalho, membros do conselho, dos conselhos
ou tribunais de contas do município e os do Ministério Público da União que oficiarem perante os tribunais. Primeira hipótese. Segunda, quando for coator, tribunal sujeito à jurisdição do STJ, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Atenção, ó, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Onde é que está isso? Vamos olhar de novo. Onde que está isso na Constituição? Agora no artigo 105, inciso 1º, a linha C, ó. Os habeas corpus, então, compete ao STJ processar e julgar originariamente, os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, aquelas que a gente viu, ou, segunda hipótese, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, vimos também, ministro do Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Beleza? E agora, outras hipóteses de competência originária dos TRF, Tribunais Regionais Federais, quando a autoridade coatora for juiz federal. Então, o juiz federal, por exemplo, decreta uma prisão, competência para julgar o habeas desse ato é do Tribunal Regional Federal. Isso está no artigo 108, inciso 1º, a linha D da Constituição. E a competência dos juízes federais, quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. É uma competência residual, portanto. Aos juízes federais compete processar e julgar os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. E a Justiça do Trabalho julga habeas corpus? Pode julgar eventualmente, não tem nenhum problema, ó. Quando o ato questionado envolver matéria sujeita ao direito do trabalho, a jurisdição trabalhista, é possível que haja habeas corpus nesse sentido. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Tá bom? Forma de processamento da habeas corpus. Não tem uma rigorosa formalidade burocrática no que diz respeito ao andamento do processo, mas alguns requisitos e algumas observações podem ser feitas, tá? Artigo 654, parágrafo 1º do CPP nos diz o seguinte: o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público, já sabemos, e o parágrafo 1º diz: a petição de habeas corpus conterá, primeiro, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. E C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Beleza? Ainda, o juiz pode determinar que o paciente seja colocado em sua presença se estiver encarcerado, de acordo com o artigo 656 do CPP. Ó, recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. E o parágrafo único: em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. É obrigação, portanto, né, de quem está sob a custódia do sujeito, quem está sob a custódia do preso, que encaminhe ele para, caso o juiz assim deseje, né, a sua presença. Isso aqui, galera, é só para a gente saber o que diz a lei, porque na prática isso não acontece, tá? Exceções. Existem algumas exceções que justificam a não apresentação do preso, como, por exemplo, o caso de grave enfermidade, ou se ele não estiver sob a guarda da pessoa, se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Isso tudo está no 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará sua apresentação, salvo grave enfermidade do paciente, não estará ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção, ou se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Adiante, galera. Olha só, isso é interessante. Quando o juiz verifica que houve a cessação daquela coação ilegal, ou da ameaça de coação ilegal, ele deve julgar prejudicado o habeas corpus. O que é prejudicado? Ele diz que perdeu o objeto. Então, por exemplo, o juiz me prendeu hoje. Eu impetrei um habeas corpus.
Meu habeas corpus foi pautado para julgamento no mês que vem. Na semana que vem, o juiz me solta, o juiz da origem, diz, não, acho que não é mais caso de manter o Felipe preso, os fundamentos que tinham quando eu mandei ele prender ele, agora não tem mais, estou soltando. 3 semanas depois vai ser julgado meu habeas corpus. E aí o tribunal vê, o Felipe já foi solto. O que eles fazem? Eles consideram prejudicado o meu habeas corpus, porque aquela coação ilegal que eu dizia existir não mais existe. Artigo 659. Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660 diz que, efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. E existe a possibilidade de uma decisão liminar, embora não haja em nenhum lugar previsão de uma decisão liminar em habeas corpus, a jurisprudência e a doutrina consideram de forma unânime o cabimento, tá? Então, vamos imaginar aquele caso. Eu impetro um habeas corpus, para que seja julgado o mérito do habeas corpus, às vezes demora 1, 2, 3 meses. Só que eu posso pedir aí uma decisão liminar. A decisão liminar sai no próprio dia, no dia seguinte. Então, eu impetro um habeas corpus, peço a decisão liminar, digo que não tem fundamento legal expresso, mas que jurisprudência e doutrina admitem. O cara dá a decisão liminar, concede a liminar ou denega a liminar, e depois ele vai julgar o mérito da ação, tá? Artigo 651 estabelece que a concessão do habeas corpus, em regra, não encerrará o processo. Ou seja, concede a liminar, solta o cara, mas depois o habeas vai ser julgado pela Câmara. É até possível que se revogue a liminar, né? Ou que o relator fique vencido, o relator solta uma decisão liminar, quando vai ser julgado o relator e os outros dois desembargadores, o relator concede a ordem e os outros dois denegam. Então vai ter que se prender de novo, cara, porque a decisão do relator vai ser cassada. Olha o que diz o 651. A concessão do habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Então, concede o habeas corpus não acaba o processo, tá? Também não acaba o processo originário, tá? Na verdade, eu estava falando da decisão liminar e o artigo 651 ele fala sobre o processo originário. Então, se eu, Felipe, estou respondendo ao processo, estou preso, eu impetro habeas corpus, o tribunal concede meu habeas corpus, me soltou. A concessão do habeas corpus não influencia no processo que eu estou respondendo. Estou aqui, Felipe, está preso no processo. Estou preso, impetro habeas corpus, o tribunal me solta. O processo vai seguir andando, eu vou poder ser condenado ao final. A não ser, claro, que eu esteja diante, né, de um habeas corpus que tem uma finalidade de trancar o processo. Eu digo, esse processo é ilícito, esse processo é nulo, esse processo não deve ir adiante, e o tribunal diz, de fato, vamos trancar esse processo. Aí sim. Então, atenção, se o HC tiver como objeto o reconhecimento de nulidade e for concedida a ordem, o processo deve ser renovado. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, isso será renovado. Então, se eu digo, juiz, houve uma nulidade aqui nessa audiência. Tribunal, melhor dizendo, né? Tribunal, houve uma nulidade aqui nessa audiência. O tribunal constata. De fato, essa audiência anula. Eles vão anular a audiência e o processo pode ser novamente feito. A audiência, o ato processual, pode ser novamente feito. Artigo 664. Recebidas informações ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a seguinte. De novo, aqui nós temos uma regra que nem sempre é aplicada, tá? Cabe recurso das decisões do habeas corpus, algumas particularidades, ó. Se a decisão for proferida no habeas corpus por um juiz singular, quais são as hipóteses do juiz? Por exemplo, que o juiz vai julgar o habeas. Por exemplo, se eu estou impetrando um ato desde um ato do delegado. Nesse caso, se o juiz concede, se o juiz profere uma decisão no habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 10º. Caberá recurso no sentido estrito da decisão de despacho ou sentença, inciso 10º, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Agora, se for uma decisão concessiva de habeas corpus por juiz singular, temos uma hipótese de reexame necessário, também chamado de recurso de ofício. Nós já falamos sobre ele, tá? Olha o que nos diz o artigo 574, inciso 1º.
Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz da sentença que conceder habeas corpus. Então, se um juiz singular concede habeas corpus, ele deve submeter essa sua decisão concessiva de habeas corpus ao reexame necessário, sendo caso aí de recurso de ofício, tá? Isso a gente tem, claro, algumas críticas que podem ser feitas, mas para fins eventualmente de concurso OAB, se cair bem assim numa questão objetiva, a gente marca, tá? Porque Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito possível que a gente faça uma crítica. Como é que um juiz vai recorrer da sua própria decisão? O cara profere a decisão porque ele está convicto. Como é que ele mesmo vai recorrer? Mas são alguns mecanismos que residem no nosso processo penal e que a gente precisa fazer um exame crítico sobre eles, mas precisa ter conhecimento também de que eles existem. Se for uma decisão de habeas corpus proferida por tribunal, o que cabe é o recurso ordinário constitucional para o STJ ou para o STF, o tal do ROC. Olha só o que diz o artigo 102, inciso 2, a linha A, e o 105, inciso 2, a linha A, também da Constituição Federal. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, eu impetrei um habeas corpus pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça denegou meu habeas corpus, eu posso interpor um recurso ordinário constitucional. Se for Tribunal de Justiça, vai ser para o STJ, né? Se for Tribunal Superior, vai ser para o STF. Ó, artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário o habeas corpus decididos em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs do Distrito Federal e Territórios, dos Estados do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. Beleza? Adiante. Galera, algumas questões pertinentes para a gente encerrar aqui nossa primeira parte, tá? A jurisprudência não admite mais a utilização de habeas corpus como substitutivo recursal, ou seja, empregando habeas corpus ao invés de um recurso cabível. Então, antes a gente impetrava o que chamava de habeas do habeas. Impetrei um habeas corpus, foi denegado meu habeas corpus, eu impetro um novo habeas corpus para uma jurisdição superior. Agora a jurisprudência tem tornado mais restrito esse tipo de movimento. Caso haja a possibilidade de interposição de um recurso, como recurso ordinário constitucional, por exemplo, a jurisprudência entende que deve-se impugnar a decisão pelo recurso pertinente, não por um novo habeas corpus. O que às vezes eles fazem? Quando eles percebem que a coação ilegal é muito gritante e você alega ela no habeas corpus, o tribunal, especialmente o Tribunal Superior, né, eles não conhecem o habeas corpus. Não conheço o habeas corpus, que deveria ter sido alegado em recurso ordinário constitucional. Mas, considerando que a coação ilegal é tão gritante, eu vou conceder um habeas de ofício. Então, isso às vezes acontece. A jurisprudência não tem mais admitido a impetração de habeas corpus do indeferimento de liminar em habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. Então, antes eu impetrava um habeas corpus para o STJ, por exemplo, o STJ negava-me a liminar, sem julgar o processo ainda, né? Ele só negava a liminar, e aí eu impetrava um habeas do indeferimento da liminar. A jurisprudência tem relativizado esse tipo de procedimento. O assistente de acusação não pode intervir no habeas corpus, não é parte. O habeas corpus não comporta dilação probatória, ou seja, a prova da ilegalidade da coação ilegal deve ser uma prova pré-constituída. É incabível o habeas corpus para atacar decisão que defere a habilitação de assistente de acusação. No âmbito da punição disciplinar militar, não se admite habeas corpus para fim de exame do mérito da medida, mas tão somente para exame de sua legalidade, decretada por autoridade incompetente, por exemplo, aquilo que a gente tinha dito. Doutrina majoritária admite, né, essa concepção. Punição disciplinar militar não é cabível de impugnação por habeas corpus, a não ser que seja em relação à forma, sua legalidade. O STJ admite a impetração de habeas corpus para discutir a aplicação de prisão domiciliar. O habeas corpus não se presta para discussão acerca de pena acessória da perda de cargo público, porque não é uma discussão referente propriamente ao direito à liberdade. Admite-se habeas corpus para revogar prisão preventiva e fiança arbitrada. E admite-se habeas corpus para reexame de regime de pena e para reexame de dosimetria de pena. Beleza, galerinha?
Por enquanto era isso. Em breve voltamos. Beijos.